Júlia acordou com um som abafado de passos, mas não havia mais ninguém. Aquele silêncio, carregado e nauseante, era mais aterrorizante do que qualquer ruído. O calor, que parecia vir de todos os lados, penetrava sua pele como agulhas ardentes, sufocando-a até nas profundezas dos pulmões. Quando ela olhou pela janela, o que viu a fez recuar, o corpo paralisado em um torpor mortal. O horizonte estava destruído, como se o mundo tivesse sido desdobrado e esmagado em uma nova forma que desafiasse toda a compreensão. As torres da cidade dobravam-se em ângulos impossíveis, os prédios pareciam gotejar como cera derretida. E o céu era um abismo insano. A cor não era azul, nem branca, mas algo entre o vívido e o pútrido, um vazio pintado em tons que a mente humana não fora feita para discernir. Júlia sentiu um peso em sua cabeça, uma pressão insuportável, como se seu crânio estivesse sendo comprimido de dentro para fora. Um som baixo, um zunido ressonante, vibrava no fundo de seus ouvidos, como o eco de uma voz indescritível. Ela tentou se mover, mas suas pernas tremiam, pesadas, ancoradas ao chão por um medo que parecia pulsar através de suas veias. O suor escorria por seu corpo, um suor que não era apenas calor, mas um sinal de pavor profundo, ancestral, aquele medo paralisante que nossos antepassados sentiram ao encarar a escuridão da noite cheia de predadores invisíveis. Ela sabia, sem poder explicar, que o mundo estava errado. Tudo estava errado. O calor não era natural, não era da Terra. Era uma presença viva, uma força inimaginável que arrastava a realidade para algo pior que a destruição, a dissolução, o esquecimento. Ela sentiu vontade de gritar, mas sabia que, se o fizesse, o grito ecoaria para sempre no vazio que avançava sobre eles. Emiliano caminhava por ruas que não eram mais ruas, mas cicatrizes abertas no tecido do mundo. Cada passo ecoava alto demais, ressoando como um tambor distante, e o som o deixava mais aterrorizado do que o silêncio. O chão trincava sob seus pés, rachaduras que serpenteavam como veias negras. Em seu interior, um vazio inexplicável parecia pulsar, como se houvesse algo vivo nas profundezas do concreto. As formas das casas e dos prédios ao redor eram uma afronta à razão. Dobravam-se, deslizavam, assumiam contornos que pareciam se mover na periferia de sua visão, como se estivessem se deformando para escapar do olhar humano. Acima dele, o céu. Um abismo insondável, um vazio pulsante. Não havia mais nuvens ou estrelas. Em seu lugar, havia uma vastidão negra, mas não qualquer escuridão, aquilo absorvia a luz. O sol, ainda presente, brilhava com uma intensidade tão absurda que parecia um olho cósmico, inclemente, olhando diretamente para ele, queimando sua pele, sua alma. Mas o que realmente o petrificava era o que via além da luz. O vazio estava se abrindo, rasgando o próprio tecido da existência. Algo estava lá. Algo antigo, colossal, inimaginável. Ele podia sentir o peso de uma presença divina, mas não de Deus. Aquilo era mais antigo que qualquer conceito de divindade humana, um ser que existia antes do tempo e do espaço. Emiliano sentiu sua mente vacilar ao tentar compreender, como se o próprio pensamento estivesse sendo desmantelado. Ele se ajoelhou, as mãos apertando as têmporas, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto uma voz ecoava em sua mente. Uma voz que não tinha som, mas cujas palavras eram sentidas diretamente em sua carne. Eu sou o fim. Eu sou o vazio. Vocês são nada. A voz era o universo murmurando sua morte. Emiliano tentou se levantar, mas suas pernas eram inúteis. Ele estava preso, congelado em paralisia total. O terror que sentia não era apenas emocional, era físico, um pavor divino que o esmagava com uma força implacável. Seu coração batia frenético, tentando escapar do peito, enquanto a pressão invisível continuava a aumentar. Ele percebeu que, se olhasse de novo para o céu, não sobreviveria, e ainda assim, não conseguia resistir. Quando Júlia e Emiliano se encontraram no centro da cidade, o mundo ao redor era uma visão insuportável. O chão parecia se desfazer, como se estivesse sendo sugado para um vazio sem fundo. O ar tremulava como um espelho deformado. Cada inspiração era uma dor, como se respirassem o calor de uma fornalha viva. Júlia, cambaleante, segurou o braço de Emiliano, mas ele apenas olhava para o céu, os olhos vazios, arregalados, como os de um homem que vira algo proibido. Você está vendo?
Júlia sussurrou. Sua voz era um fiapo frágil no meio do caos. Eles estão aqui. Emiliano respondeu, mas não parecia ele. Sua voz parecia vinda de outro lugar, profunda e vazia, como o eco de um abismo sem fim. Eles olharam juntos. O céu havia se aberto por completo. Não era mais o céu, mas um buraco infinito onde a luz ia para morrer. E lá, algo se movia, uma sombra, mas não uma sombra. Uma massa pulsante, maior do que galáxias, que se contorcia como algo vivo. Não tinha forma, mas ainda assim se movia com propósito, avançando como um tumor em crescimento. Júlia sentiu a mente se fragmentar ao tentar compreender aquilo. O ser não era matéria, nem energia. Era algo além, algo que desafiava qualquer conceito criado pelo homem. O Big Hit havia chegado. A energia escura, aquela força invisível que separava estrelas e galáxias, estava agora concentrada aqui, destruindo a realidade de dentro para fora. Júlia sentiu o chão sumir sob seus pés. O som ao redor era ensurdecedor e silencioso ao mesmo tempo, como se milhões de vozes gritassem e murmurassem no vazio. O calor não era mais suportável, ele queimava por dentro, destruindo suas células, transformando-os em parte do colapso. Nós somos nada. Emiliano murmurou, lágrimas evaporando em seu rosto. Júlia caiu de joelhos, o corpo se contorcendo em espasmos, as mãos rasgando a pele do próprio rosto. O vazio estava dentro dela, preenchendo cada espaço, sugando sua essência. Eles não estavam apenas morrendo, estavam sendo apagados, consumidos até se tornarem parte do nada infinito. Quando a realidade finalmente cedeu, não restou som, nem luz, nem sombra. Apenas o vazio absoluto. E lá, onde o universo terminava, uma entidade infinita abriu os olhos e devorou o silêncio.